Amém. Louvado seja Deus. Boa noite, amigos. Que alegria podemos estar juntos em mais uma noite. Você que nos assiste agora pela TV Novo Tempo aqui em Portugal, você que nos assiste pelo nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo a mais uma noite especial desse programa Eventos Finais na História da Humanidade. E o nosso boa noite carinhoso para você que veio para a Igreja Adventista Central do Porto para presencialmente participar de mais uma noite de estudo da Palavra de Deus. Enquanto Ele não vem, ficamos esperando. E enquanto ouvíamos essa bela canção, o nosso coração é tomado de emoção, porque todos nós ansiamos o dia em que Jesus voltará e nós iremos para o céu com Ele. A volta de Cristo é chamada pelo apóstolo Paulo a bendita esperança de todo crente. Essa esperança que nós temos em nosso coração. Essa esperança que nos move. Essa esperança que nos faz entender que há algo muito superior, muito melhor, esperando por todos nós. E é no desejo de nos prepararmos para esse grande dia que estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. E você é muito bem-vindo. Obrigado a você que nos assiste em qualquer lugar desse planeta. Seja muito bem-vindo. Obrigado a você que nos assiste no Brasil. Um abraço carinhoso para o pessoal de Santa Catarina que está conectado com a gente. Para o pessoal do Pará. Eu recebi mensagens agora lá de Belém. Um abraço carinhoso para você que nos assiste. E para você aqui na igreja, seja muito bem-vindo a mais uma noite de estudo. Hoje vamos estudar sobre o maior evento de toda a história humana, a volta de Cristo a essa terra. Chegamos ao nosso penúltimo tema e amanhã à noite teremos o nosso último tema. E eu já quero convidar você para vir, porque amanhã à noite nós teremos uma viagem aos eventos depois da volta de Jesus. E nós vamos entender um pouquinho mais como que será a vida dos salvos no céu e na nova terra. Nós todos queremos ir para o céu, né? Mas falamos tão pouco do céu. E às vezes conhecemos tão pouco do céu. Pois esse é o convite para amanhã. Hoje nós vamos olhar para vários textos da palavra de Deus. No Novo Testamento são mais de 300 falando a respeito da volta de Jesus. E esses textos nos falam sobre como será a volta de Jesus, o objetivo dela, o que vai acontecer com as pessoas que estiverem vivas quando Ele voltar, o que vai acontecer com as pessoas que estiverem mortas quando Ele voltar. Tudo isso será revelado através do estudo de hoje. Mas antes de avançarmos, nós temos um costume muito bom aqui. Qual é? Orar. A gente ora pedindo a bênção do Senhor para o estudo. Fecha teus olhos, ora comigo. Nosso Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pelo grande privilégio de estarmos mais uma vez na Tua casa. A Tua palavra está em nossas mãos, queremos abri-la agora, queremos estudá-la e suplicamos ao Teu bom e Santo Espírito que seja o nosso professor mais uma vez e que nós possamos entender a Tua mensagem para nós. Abençoe todos os amigos e as amigas que estão aqui na Igreja Adventista Central do Porto. E abençoe também todos aqueles que nos assistem agora. Que eles sintam ao lado deles a presença do Teu bom e Santo Espírito. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Mais de 300 textos falam só no Novo Testamento sobre a volta de Jesus. E quem sabe, um dos mais belos apareça aqui, em João 14, 1 a 3. Quando Jesus, num tom de despedida dos discípulos, fez para eles mais uma vez a promessa de que Ele voltará. Assim disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito.
pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu vou preparar lugar para vocês. Essa promessa foi feita há quase 2000 anos. Imaginamos a casa que Deus está preparando. Será um lugar extraordinário. Como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2:9, os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus está preparando para aqueles que o amam. É a casa que Ele está preparando para todos nós. Um plano da salvação foi estabelecido no Éden. No cordeiro que foi morto para vestir a nudez de Adão e Eva, estava retratado que um dia o Messias viria para salvar o homem do pecado. Gálatas 4:4 diz que no dia marcado, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. A encarnação permanece como um ministério. Nós compreendemos muito pouco desse assunto. O que nós sabemos é que Deus se fez homem. Ele nasceu da Virgem Maria. Cresceu como uma criança judia, num lar simples. Ao longo de sua vida, nunca pecou. Aos 30 anos, foi batizado. Por 3 anos e meio, pregou o Evangelho junto com os discípulos. Na data marcada na profecia, morreu na cruz. Ressuscitou ao 3º dia. E no momento que ele está para subir aos céus, definitivamente, 2 anjos aparecem e também confortam o coração dos discípulos. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. Os anjos também prometeram, ele vai voltar. Tudo o que foi prometido a respeito de Cristo aconteceu. Falta-nos agora o clímax do grande plano da salvação. Ele voltar em glória e majestade. E ele vai voltar porque ele cumprirá sua promessa, como nunca falhou. E eu queria nessa noite responder com vocês 4 perguntas sobre a volta de Jesus. Como será? Para que virá? Quando será? E como estar pronto para esse momento? Vamos começar como será. Jesus voltará. Alguns estão dizendo por aí que ele não volta. Outros estão dizendo que ele volta de forma secreta. Outros estão ensinando o tal do arrebatamento secreto. Deixemos que a Bíblia nos ensine nessa noite. Mateus 24:27, palavras do próprio Jesus Cristo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Há algum segredo num relâmpago no céu? Há algum segredo nisso? É visível para todos. Assim como um relâmpago corta os céus, deixando o seu rastro de luz, assim será a volta de Jesus. Ele não virá de forma secreta. Ele virá de forma visível, pessoal, literal, audível. Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até quantos o traspassaram. Ele não vem em segredo. A Bíblia é clara em ensinar que ele vem e todo olho verá. Todo ser humano que estiver vivo vai contemplar a volta de Jesus. Então vai acontecer o arrebatamento. O conceito que hoje se prega por aí de um arrebatamento secreto não é bíblico. O apóstolo Paulo usa essa expressão quando ele fala de que Jesus vai voltar, os crentes fiéis serão transformados e uma vez glorificados, eles serão arrebatados para o céu. A ideia da palavra arrebatamento aqui é que eles serão tomados e levados para os céus. É aí que acontece o arrebatamento. Se houvesse um arrebatamento secreto da igreja, para que Jesus voltaria?
uma vez que as pessoas estão desaparecendo e já indo para a glória, para o seio de Abraão, como costumam dizer. Não existe na Bíblia arrebatamento secreto. O que existe na Bíblia, os salvos sendo arrebatados, no sentido de levados para encontrar Jesus nas nuvens dos céus. Porque quando Cristo voltar pela segunda vez, ele não pisará nessa terra. Paulo diz que ele ficará nas nuvens. E nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Qual será o objetivo da volta de Jesus? Para que ele virá? O próprio Jesus declarou: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Para que Jesus volta? Para dar a retribuição. Apocalipse 22:12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. O que é galardão? É recompensa. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que eu tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Então não se engane, nós somos salvos pela graça de Deus, mas seremos julgados pelas obras. E por que o juízo é pelas obras? Porque as obras simplesmente declaram quem está salvo e quem não está. O ímpio produz as obras da carne, o justo os frutos do Espírito. Mas estas obras, elas são praticadas de forma inconsciente. Não é uma tentativa humana desesperada por apaziguar a ira de Deus ou tentar se tornar agradável a Ele. É simplesmente o resultado da habitação do Espírito Santo no coração. E a maior prova disso é que no discurso profético de Mateus 25, Jesus disse que quando Ele voltar, Ele vai colocar à direita os salvos e dirá assim para eles: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estavas nu e vestiste, preso, foste ver-me. E quando Jesus declara isso, qual é a resposta dos salvos? Senhor, quando te fizemos isso? E então Jesus responde: quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, ou seja, ao próximo. Mas você percebe que eles não têm noção de que eles fizeram? Eles fizeram, mas eles não perceberam que fizeram. Eles não tinham noção de que haviam praticado isso. Por quê? Porque nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça. Mas a graça, quando opera, ela produz os frutos do Espírito. E é natural a produção desses frutos. Porque Jesus passa a controlar os desejos e a vontade daquele que se entregou. Por isso somos salvos pela graça, mas seremos julgados pelas obras. Agora, uma verdade que esses dois textos nos apresentam: Jesus volta para dar o galardão. Isso quer dizer que ninguém, quando morre, vai para o céu. Ninguém recebe o galardão, a recompensa, na morte. A não ser, é claro, as exceções que a própria Bíblia apresenta. E a Bíblia nos dá por nome 3 exceções: Moisés, Elias e Enoque. Estas são as únicas exceções mencionadas por nome na Bíblia de pessoas que já estão desfrutando da eternidade. Todos os demais mortos estão no pó da terra. Adão, no pó da terra. Abel, no pó da terra. Paulo, Pedro, Tiago, no pó da terra. Maria, no pó da terra. Todos estão esperando a volta do Senhor. Quando Ele voltar, eles receberão a recompensa. Ninguém foi para o céu. A ideia de que alguém está no céu, a ideia de que existem
pessoas que intercedam por nós, a ideia de que existem santos que podem nos socorrer, ela não é bíblica, ela não se sustenta à luz da palavra. A Bíblia ensina que a recompensa só será dada quando Jesus voltar. Só aí. Hoje eu tive a alegria de visitar uma cidade universitária que vocês têm aqui em Portugal, uma das mais antigas universidades do mundo. Como chama a cidade? E que ano foi fundada a universidade? 1290. E foi maravilhoso conhecer ali o querido professor Paulo, que fez um turismo conosco pela universidade, fundada no século XIII. História extraordinária. Mas parte da nossa visita foi ir ao pátio da Inquisição, em Coimbra. E no pátio da Inquisição, entrar dentro das celas onde as pessoas eram torturadas e executadas pelo Tribunal do Santo Ofício. Estes santos que lá morreram, muitos deles por amor ao Evangelho, eles estão aguardando a volta do Senhor para receber a sua recompensa. E enquanto eu andava por dentro daquelas celas, aquelas paredes grossas, antigas, parece que os nossos ouvidos conseguiam ouvir os gritos, o clamor. E enquanto eu caminhava naquelas celas, eu me lembrava da abertura do 5º selo do Apocalipse. Porque quando o Cordeiro abre o 5º selo, João vê as almas debaixo do altar, e estas almas debaixo do altar estão clamando e dizendo: até quando, justo e soberano Senhor, não vingas e nem julgas o nosso sangue? Até quando? E João continua: foi dado a cada um desses mártires uma veste branca, e dito a eles que aguardassem até que o número dos seus conservos fosse completado. Na hora certa, vocês terão uma recompensa. É claro que essas almas debaixo do altar não é esse conceito esotérico, filosófico dos dias atuais. É simplesmente uma representação para falar das pessoas que perderam suas vidas por amor ao Evangelho e que o seu depósito está guardado. E no dia do ajuste de conta, Deus ressuscitará esses homens e mulheres que morreram aqui em Portugal, aqui em Coimbra, mais de 11.000. A sua grande maioria, porque queriam viver as verdades ensinadas nesse livro e não concordavam com as heresias ensinadas pelo papado. Eles estão aguardando também a recompensa, como também o apóstolo Paulo, que na sua carta de despedida declarou a Timóteo: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará quando? Naquele dia, diz Paulo. Não quando ele morre, naquele dia, no dia em que ele voltar em glória e majestade. Paulo será ressuscitado e junto com todos os mártires e fiéis da história, eles se levantarão das sepulturas para receber o dom da vida eterna. Eu quero participar disso. E você? Eu quero ficar vivo para ver. E você? Ou quer morrer? A gente quer ficar vivo para ver. E se morrermos? Não importa. A gente espera a primeira ressurreição.
A recompensa só será dada na volta de Jesus. Não se engane com essas histórias fantasiosas que pregam por aí, que as pessoas quando morrem vão para o céu ou vão para o inferno. Nada disso. Quem morreu, morto está, até que Jesus volte. É isso que a palavra de Deus ensina. Então todos os salvos de todas as eras ressuscitarão. Agora tem uma parte desse estudo que eu gosto muito. Quais serão as consequências da volta de Jesus? Consequências para os salvos, consequência para os perdidos. Consequência para quem está vivo, consequência para quem está morto. Vamos começar com os justos que estão vivos. Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. O que significa dormir nesse texto? Morrer, porque na Bíblia a morte é um sono, um estado de inconsciência. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aí Paulo diz assim: e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. No momento, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Desaparecerão todos os vestígios do pecado, todas as consequências do pecado. Nós teremos a perfeição que havia em Adão e Eva. Seremos transformados. Esse evento é a glorificação. O que vai acontecer então após a glorificação dos salvos que estiverem vivos? Vamos então agora para a próxima categoria: os justos que estão mortos. Paulo diz assim, não, ok? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Cristo descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a primeira ressurreição. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Está vendo aqui o arrebatamento? O arrebatamento só acontece na volta de Jesus. Não existe arrebatamento secreto na Bíblia. É na volta de Jesus. Nós seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os justos que estavam mortos e ressuscitaram. Seremos arrebatados com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Nós vamos encontrar Jesus nas nuvens. Ele não pisa nessa terra, para estarmos para sempre com o Senhor. Então os justos vivos são transformados e os justos que estavam mortos, eles ressuscitam. Essa é a primeira ressurreição. Nela ressuscitarão todos os salvos de todas as eras. Descer com Posso entrar então e entregar? sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O apóstolo Paulo está ensinando em 2 Tessalonicenses 2:8 de que Jesus matará com o sopro da sua boca o ímpio e pela manifestação da sua vinda, ou seja, o evento da volta de Cristo e a manifestação de sua vinda levará à morte a todos os ímpios que ainda estão vivos, que não morreram como consequência das pragas. Muitos morrerão como consequência das pragas. E os ímpios que estiverem mortos? O que vai acontecer? Apocalipse, vamos trocar aqui. Apocalipse, capítulo 20, verso 5 declara: os restantes dos mortos, o quê? Não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, os ímpios que estão mortos
eles não verão a volta de Jesus. Eles continuarão mortos. E eles só ressuscitarão 1000 anos depois. Esta ressurreição, 1000 anos depois da volta de Jesus, é a segunda ressurreição na Bíblia. Então os ímpios permanecem nos sepulcros. Eles não verão a volta de Cristo. Eles só ressuscitarão 1000 anos depois. E quando Jesus voltar, quem é que virá com ele? O próprio Jesus declarou: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Você já tinha percebido nesse texto essa verdade bíblica? Jesus voltará e com ele todos os anjos. Todos os anjos dos céus virão com Jesus em sua vinda. Por quê? Porque eles terão um objetivo muito especial. E qual será a missão dos anjos na volta de Jesus? Eles terão a missão de reunir as famílias separadas pela morte. Os anjos irão pelos 4 cantos da terra, unindo pai a filhos, filhos a pais, esposos a esposas, irmãos a irmãos. Os anjos sairão reunindo os salvos em família. É por isso que em Apocalipse capítulo 8, verso 1, é ensinado que quando o Cordeiro abre o 7º selo, há silêncio no céu por meia hora. Por que o céu está em silêncio? Porque não existem anjos nesse momento lá. A meia hora de silêncio da abertura do 7º selo é porque o céu está vazio. E por que o céu está vazio? Porque todos os anjos saíram com Jesus em missão. E qual é a missão deles? Vir à terra, reunir os salvos em família. E é nesse momento que os anjos se revelarão para nós. Eu sou o seu anjo da guarda, dirão os anjos. Você deu trabalho, né? Mas que bom que tudo está bem agora. A graça de Deus foi misericordiosa com você. Depois eu te conto tudo, mas deu trabalho. Mas que bom que você está aqui, você está pronto. Vamos nos encontrar com os queridos. E Ele então vai levar você até as pessoas que você ama e a morte levou. O céu vai ficar em silêncio por cerca de meia hora. Em profecia, meia hora, mais ou menos uma semana. Esse é o tempo que Jesus vai gastar para nos buscar e nos levar para os céus. Faremos uma viagem de uma semana até a Nova Jerusalém. E nós vamos subir em famílias. Os anjos terão essa missão. Pastor, quando é que vai acontecer tudo isso? Quem sabe essa é a pergunta que eu mais ouço em meu ministério. Pastor, quando Jesus volta? Alguns acham que a gente sabe algum segredo, né? A gente não sabe. O próprio Jesus declarou: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aquele dia e hora, somente o Pai sabe. Mas ainda que nós não saibamos o dia e nem a hora, Deus deixou para nós na história todos os eventos proféticos que anunciariam que o seu dia estaria perto. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas os eventos históricos e proféticos nos advertem de que Jesus está à porta. E como nós podemos nos preparar? Jesus declarou: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O que nós precisamos fazer? Vigiar e orar. Por quê? Porque nós temos apenas 2 destinos: salvação ou perdição. Quando Jesus voltar, haverá apenas dois grupos.
Aqueles que, de acordo com Apocalipse 6, 15 a 17, vão fugir, vão se esconder e vão dizer aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Os ímpios vão fugir em desespero. Por outro lado, as pessoas que se prepararam, os salvos, abrirão seus braços e dirão o que está escrito em Isaías 25, 8 e 9. Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Na sua salvação alegraremos e exultaremos. Em qual lado você quer estar? Salvo ou perdido? Todos nós queremos a salvação. Para isso, precisamos nos colocar nas mãos do Senhor e aguardá-lo. Como cantou o quarteto, há pouco. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que ele volta. E vem para buscar os que já são seus. Quando eu me batizei na igreja adventista, eu tinha 14 anos de idade. 13 para 14 anos de idade. E eu tinha um desejo muito grande no meu coração de ver os meus familiares abraçando a mesma esperança que eu havia abraçado. Por 4 anos eu fiquei sozinho na igreja. A minha família não teve interesse no Evangelho nesse período. E nesses 4 anos, eu sempre orei por eles e busquei dar o meu testemunho. E se havia alguém que eu queria ver na igreja, esperando a volta do Senhor, era minha mãe. Aí está minha família. Não dá para ver direito aqui a luz. Somos 9 filhos. Pai e mãe, 9 filhos. Mas eu queria muito que a minha mãe também tivesse essa mesma esperança que eu havia abraçado. Mas eu ficava pensando, como que minha mãe, na idade que ela está, vai entender as coisas que eu estou entendendo da Bíblia? Como é que ela vai compreender a respeito do tema do santuário, das profecias? E eu não sabia muito como me aproximar dela para tratar do assunto. Minha mãe, semi-analfabeta, mal sabe assinar o nome. Como que Deus vai alcançar o coração dessa mulher? Mas eu me lembro que nessa ocasião eu comecei a estudar o ensino médio, que chamamos no Brasil, os últimos 3 anos, E eu estudava à noite numa escola pública. E quando eu chegava em casa todos os dias, por volta de 11, 11h30 da noite, lá estava minha mãe acordada, sentada numa cadeira me esperando. Eu dizia: mãe, não me espere, porque eu vou chegar todos os dias, nos próximos 3 anos, nessa hora. Mas adianta, mãe é teimosa, E a mãe não ia dormir. E eu chegava na outra noite, 11 da noite, lá estava minha mãe sentada na cadeira. E ela dizia para mim: eu só vou dormir depois que todos estiverem dentro de casa. O amor de mãe é extraordinário. E depois que as luzes se apagavam e todos dormiam, eu entrava no quarto de minha mãe, na ponta dos pés, me ajoelhava aos pés de sua cama e dizia para Deus: Senhor, alcança o coração dessa mulher. Faz alguma coisa por ela. Eu sei que ela mal sabe ler, mas o Senhor tem os seus caminhos. E eu passei a orar todos os dias por minha família, em especial por minha mãe. Em uma noite destas, minha mãe teve um sonho. E ela sonhou que Jesus estava voltando. E no sonho dela, os anjos passavam velozes de um lado para o outro, recolhendo os salvos. E daqui a pouco, eu
e mais 2 irmãos que nesse momento já estavam também na igreja, fomos pegos pelos anjos. E enquanto esses anjos passavam comigo e mais 2 irmãos, perto de minha mãe, ela agarrou as vestes do anjo e disse: eu também quero ir. E o anjo solenemente se voltou para ela e disse: não, você não. Você não está pronta. Você não está preparada. E com essa voz do anjo, minha mãe despertou em prantos. Nasceu no coração dela um interesse por conhecer da volta do Senhor. Ela começou a estudar a Bíblia, teve apoio da igreja. E que dia feliz foi o dia em que minha mãe foi batizada. A dona Adelaide hoje está com 90 anos, mas ela espera a volta do Senhor. Enquanto Ele não vem, siga esperando. Mas você tem que se preparar. E sabe como que a gente se prepara? Colocando nossa vida nas mãos do Senhor e decidindo servi-lo todos os dias de nossa vida. Há vários anos atrás, uma mulher lá no Brasil se tornou mãe, viu a responsabilidade da maternidade, começou a desejar viver a religião de forma mais séria e se preparar para a volta do Senhor. Ela buscou na internet estudos bíblicos e encontrou o programa que eu apresentava na Novo Tempo, Bíblia Fácil. Ela começou a assistir todas as temporadas do programa e nasceu no coração dela o desejo de que um dia eu pudesse batizá-la. O tempo passou e ela mudou-se para Portugal. Aqui em Portugal, ela continuou estudando a Bíblia. Conheceu amigos especiais. E nessa noite, eu tenho a alegria de convidar para entrar no tanque batismal a Paula Meira. E junto com o pastor Enoque Nunes, nós iremos batizá-la. Paula, por tantos anos, né? Você esperou que isso acontecesse. 7 anos. 7 anos. Por 7 anos ela desejou que esse momento chegasse. Deus trabalhou as coisas de forma tão extraordinária. E outro dia, quando o pastor Enoque disse para ela: Paula, você quer ir ser batizado na igreja do Porto? O pastor Arilton vai estar aí. Ela disse: será a realização de um sonho. Um sonho também para nós, Paula. Deus tem cuidado de você. E sabe como a gente se prepara para a volta de Jesus? É nos entregando a Ele completamente. Porque Jesus declarou assim em Marcos 16:16: quem crer e for batizado será salvo. Nós teremos uma música agora, uma música especial. E enquanto ouvíamos essa música, antes do batismo da Paula, eu tenho um convite a fazer a você. Você quer estar pronto para a volta do Senhor? Você quer se preparar para o céu? Você quer de fato ir para o céu quando Jesus voltar? Então o seu coração precisa ser dele. Você precisa se entregar a Ele, como Paulo está fazendo nessa noite. E enquanto tivermos essa música, eu queria convidar você que tem o desejo de ir para o céu, você que ainda não passou pelo batismo, ou talvez você que um dia foi batizado, mas se afastou da igreja, se afastou dos caminhos de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a você voltar para casa
Você está sentado aqui na igreja, talvez lá na galeria, mas eu quero convidar você a descer daí agora e vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Quero convidar você a se levantar, você que deseja se entregar a Jesus, passar pelo batismo e se preparar para a volta dele. Quero convidar você a vir aqui à frente. Quem é a primeira pessoa que quer vir? Venha, meu querido, venha. Enquanto ouvimos essa música, você pode vir. Desce lá da galeria, se levante e vem aqui perto de mim. Tome agora a sua decisão de se entregar ao Senhor Jesus, de se preparar para o santo batismo. Deus seja louvado por você. Enquanto ouvimos a música, é o tempo de você vir. Pode vir. Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Voltas para o mundo e tudo o que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar para o frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Toma a sua decisão agora pelo batismo. Nós vamos colocar um link para você agora clicar nele, colocar o seu nome, o seu contato, e nós vamos ajudar você nessa caminhada. Se você quer mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp e dizer eu também quero ser batizado, o nosso número da Novo Tempo Portugal, 933-939291. Mande agora a sua mensagem para o nosso WhatsApp dizendo eu quero ser batizado. 933-939291. E nós vamos ajudar você em sua decisão. Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Voltas para o mundo e tudo o que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde tua vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois.
Quando Jesus te chama e tu não vês, para onde vais então? Louvado seja Deus por você que veio aqui à frente. Agora se volte para cá um pouquinho para mim. Quero que vocês contemplem agora o que vai acontecer nesse tanque. Aqui está a Paula. Louvado seja Deus, Paula, por sua vida. Nessa noite, eu e pastor Enoque, como ministros do Evangelho, obedecendo à ordem de Cristo, temos o privilégio de batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Daqui a pouquinho vai ser o de vocês. Eu quero orar por vocês agora. Daqui a pouquinho vai ser o de vocês que estão em casa também. E estão hoje decidindo passar pelo batismo. Fecha teus olhos, ora comigo. Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por sabermos que em breve o Senhor voltará em glória e majestade. Obrigado pela Paula, por sua linda história de conversão, pela forma como o Senhor tem conduzido a vida dela. Obrigado, Senhor Deus, por esses que aqui à frente estão e por aqueles que em casa agora que estão nos assistindo, também estão tomando decisões ao teu lado. Que o Senhor possa guardar e proteger a todos eles, conduzindo-os de vitória em vitória até o grande dia do teu regresso a essa terra. Dai-nos, Pai, a tua bênção, que o teu braço protetor esteja estendido sobre nossa vida e de nossa família. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês.